Na programação reencarnatória também não é escolhida a mãe? Como escolhem uma criança para ser geradora? Queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. O planejamento espiritual, ele existe, mas não, nem sempre as pessoas cumprem o planejamento. O planejamento, de repente, não era para que essa menina engravidasse aos 11 anos. Não era, de repente, ela até poderia ter essa mesma criança, só que com 18, 20, sei lá. Só que nós temos que entender que o planejamento não é o que vai acontecer. O planejamento é a melhor ideia do que pode ser feito. Na medida em que você tem uma juventude hoje, né? A menina está com 11 anos, que ela já começa a ter uma vida sexual ativa, e nessa vida sexual ativa que ela tem, ela não tem preservativa, não tem aqueles cuidados para a não concepção, acaba acontecendo a gestação. Então, assim é. Se uma pessoa passa por um casamento em que ela não tem nenhum tipo de regramento da sua vida sexual, ela não vai ter só os filhos que ela programou. Nós temos um livro de Joana de Ângeles chamado Após a Tempestade, que analisa os dramas da sociedade atual à luz do espiritismo. Ela tem um capítulo lá chamado Paternidade Responsável, é um nome assim, em que ela começa, a primeira frase do capítulo é: o homem não só pode, como deve planejar a sua prole. E ela vai dizer que o homem precisa ter métodos anticonceptivos, que isso tem que ser feito. A gente precisa ter uma disciplina sexual, a gente precisa saber como que a gente está usando as nossas energias afetivas, tudo para facilitar com que a gente, de fato, consiga ter um aproveitamento satisfatório da existência. Na medida em que a gente vive uma vida promíscua, ou que não seja promíscua porque ela tinha só um parceiro, mas um relacionamento sexual muito cedo, e esse relacionamento muito cedo, sem nenhuma precaução para a gravidez, o planejamento é o planejamento, a execução é a execução. Aí acaba furando o planejamento. E o que era para não acontecer, acontece. Então a gente nunca deve desafiar o livre-arbítrio. Não, eu vou para o meio da rua porque se eu não tiver que morrer, eu não morro. Fica na frente do carro, bate e mata mesmo. Então existe um planejamento, mas a gente às vezes corrompe esse planejamento. A menina tem 11 anos e ficou grávida. O que significa isso em termos espirituais? Que quando esse espírito reencarnou, a ela lhe foi dito, por exemplo, você traz um planejamento para engravidar aos 21 anos, para ter essa criança, vai ter 3 filhos e tal. Mas você tome cuidado. Você tem muitos impulsos sexuais muito aflorados e é possível que quando você ainda é muito jovem, você se envolva e até fique sujeita a engravidar. Se isso acontecer, você vai engravidar aos 11 anos. Preste atenção, porque nós estamos planejando você para engravidar aos 21, mas já saiba de antemão que se você tiver uma vida muito voltada para uma atividade sexual na fase ainda muito jovem, você vai engravidar porque não será injusto com você se isso acontecer. O espírito sai de lá avisado que tem um planejamento, mas existe uma possibilidade outra, e quando acontece, é apenas a concretização do alerta que lhe foi dado.